estamos vivendo realmente uma situação desafiadora. Mas eu quero dizer para você que para aquele que serve ao Senhor, o Senhor tem estratégias para vencer os dias maus. Diga para a pessoa que está do teu lado, diga assim: o Senhor tem estratégias para os seus servos vencer os dias maus. Amém? Aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor já fez por nós. O Senhor Jesus Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, conquistou para nós todas as bênçãos que nós precisamos, que nós necessitamos para viver uma vida feliz, uma vida abundante. Basta nós descobrirmos, através do conhecimento da sua palavra, aonde estão essas bênçãos, porque a recomendação do Senhor é que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Porque se nós trocarmos as prioridades do Senhor, nós vamos ter prejuízo. Quem tem prejuízo é nós. Mas bem-aventurado, irmãos, aqueles que ouvem a palavra do Senhor e as praticam. Porque não adianta nada ouvir a palavra, ouvir a instrução e não praticar. Mas aqui nesta noite, nós estamos falando para pessoas que estão determinadas a mudar a sua história neste ano 2016. Aquilo que no ano 2015 você foi meio light, você foi meio sem posição, mas neste ano você vai se posicionar. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Eu estava lendo, irmãos, meditando um pouco ali em Mateus capítulo 6, versículo 25, que fala ali das preocupações da vida. E ali fala que nós nos preocupamos com as vestes, com o alimento. E ali a palavra do Senhor diz, ali o Senhor Jesus falando que nós não devemos nos preocupar, porque até os pássaros o Senhor alimenta. E nós não temos mais valor do que os passarinhos? Nós temos muito mais valor. Nós somos joias preciosas na mão do Senhor. E por isso nós somos importantes para o Senhor. E ali também ele fala que tem situações que não adianta você ficar preocupado. Por exemplo, a preocupação, a ansiedade, ela não vai mudar a situação tua. Não é a ansiedade, não é a preocupação que vai mudar a circunstância que você está vivendo. Não é. Porque muitas vezes nós posamos a noite acordado, ficamos mal-humorados, ficamos preocupados, ficamos revoltados. Mas não é isso que vai fazer mudar. Ali diz que nada disso vai mudar um palmo, ou seja, alguns centímetros na tua estatura. Não vai alterar a tua estatura, não vai aumentar nada. Pelo contrário, ela vai trazer prejuízo emocional para você. E automaticamente você vai ter prejuízo físico, vai se transformar numa enfermidade até mesmo, física, porque é isso que acontece. Eu tenho me inteirado de algumas situações devido à ansiedade, a estresse, porque a estresse, ela é resultado da ansiedade e preocupação, certo? A dificuldade que a pessoa tem para absorver as situações, os conflitos, os obstáculos, as aflições, vai acumulando, e a pessoa logo fica estressada. Mas a estresse, ela resulta em outros problemas, mexe com o metabolismo da pessoa. Foi o que aconteceu comigo agora, no começo do ano. Muito estresse. A gente se preocupa. Somos pai de família, somos líderes do ministério, que temos que levar com muita seriedade, planejamento, e a gente acaba nos preocupando. Mas nada disso vai adiantar se a gente não usar a estratégia certa. Porque Deus tem estratégias para nós, irmãos. E nesta noite Deus tem uma estratégia maravilhosa, nesta campanha, neste tema. O Senhor deu para nós uma estratégia maravilhosa. Eu tenho certeza que você é um vencedor, se você praticar a instrução que for passada para você. Amém? E eu estava pensando, nós precisamos fazer a nossa parte. Por exemplo, eu fui no médico, deu alterado meus exames. Eu fiquei preocupado, fiquei até triste, porque a glicose na minha vida nunca tinha dado acima da média. E aí quando o médico olhou os exames, falou assim: olha, você já é um pré-diabético. Entendeu? Então, irmãos,
Porque a gente sabe que a diabetes em si, se a pessoa não se cuidar, ela tem os seus sintomas, mas que a pessoa vai levando. Mas sabe o que é o problema sério da diabetes? É as complicações que dá nos órgãos da pessoa. Então tem que cuidar. E ela é silenciosa. Mas para isso nós precisamos tomar uma atitude. Quando temos diagnóstico, nós precisamos fazer a nossa parte. Por exemplo, o diagnóstico foi dado, eu me posicionei. Eu nem sabia, eu já tinha me posicionado, porque a minha filha, a nossa filha Cristiane, lançou um desafio para mim e para a mãe dela, a pastora Cleusa. Falou assim, ó, o maior presente que vocês vão me dar é vocês cuidarem da saúde de vocês em 2016. Eu não tinha ainda feito exame, não tinha ido no médico, não tinha tido aquela crise. Mas quando eu tive a crise, ali foi feito os exames e eu tenho agora o resultado. Então, tem a parte que eu preciso fazer. E eu estou fazendo, irmãos. Estou muito determinado. E já vi o resultado. O irmão Alexandre tem acompanhado, feito os exames diários para medir a glicose, né, irmão? A minha pressão, ele vem acompanhando já há um bom tempo. E para a honra e glória do Senhor, no mês passado, semana passada, melhor dizendo, eu tive picos assim da glicose. Teve dia que estava 130, 127, 120, 107, 105, aqueles picos assim. Mas o que aconteceu agora? Já faz 3 dias, né? Essa semana já normalizou, né? Já está dentro do padrão, 97, 96. Glória a Deus. Mas por que isso? Pela determinação também, da minha parte. Todas as manhãs ou à tarde eu estou fazendo caminhada. Eu descobri, irmãos, porque eu vou a fundo, eu pesquiso as coisas. Quando eu tenho interesse em algum assunto, eu vou atrás. E eu descobri que o ser humano, ele precisa andar 10 mil passos por dia. 10 mil. Se a pessoa não der 10 mil passos por dia, ele está acumulando gordura no seu corpo. E isso vai causar problema, colesterol, pressão alta e muitas coisas. Essa pesquisa foi feita na Coreia, por cientista coreano, e eles até desenvolveram um aparelho que marca os passos que as pessoas dão, e esse aparelho já tem aqui no Brasil, inclusive o Alexandre falou que tem. Ele é colocado aqui na cinta, não sei como é que é lá, e ele marca os teus passos. Então, se tem os coreanos, por exemplo, quando chegam no trabalho, da agitação do dia, e não deu a quantia de 10 mil passos, eles saem fazer caminhada para inteirar, ou tira a diferença fazendo caminhada para inteirar. Pedômetro. Hã? O nome é pedômetro. Pedômetro. Então, olha, tá aí, ó. E aí eu fiz uns cálculos, irmãos, eu medi o meu passo, para ver quantos passos eu dou, quantos vou atrás, 50 centímetros, nós fizemos lá, né? Medimos uma fita, e eu sei que ali, a cada volta que você dá 900 metros, nós fizemos um cálculo, então, 5 voltas dá 9 mil passos, né? Talvez você que é mais alto, teu passo vai ser maior um pouco, entendeu? Mas o que aconteceu, irmãos? Eu estou cumprindo, eu lancei esse desafio, pelo menos 9 mil passos na caminhada ali, fora o que eu ando, estou saindo andar também, em outros momentos, mas eu determinei isso, porque a minha parte é essa de fazer. Deus faz a dele, mas eu tenho que fazer a minha. É verdade. E portanto eu quero lançar esse desafio para você. Venha caminhar comigo. Venha no Bom Dia Espírito Santo, se alimentar da palavra de Deus, compartilhar as experiências que tem sido maravilhosa. O Bom Dia Espírito Santo. Faça um ano diferente na tua vida. Venha se alimentar aqui da palavra de Deus. E depois, vamos sair daqui e vamos ali investir na tua saúde, meu querido. Estou convidando você, porque eu estou indo sozinho, não tem problema, estou feliz. Tem dia, hoje tinha poucas pessoas que estavam ameaçando chover, mas tinha umas pessoas que são perseverantes lá, estavam lá. E eu fui, irmãos, cumpri minhas 5 voltas, porque eu determinei isso em nome de Jesus, e o Senhor tem me abençoado. A minha disposição é outra. Estou me sentindo muito bem. Eu senti desejo de falar isso para vocês, amém? Mas eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, ou então olha aqui no telão, coloca para nós aí, por favor, o pessoal lá da técnica, coloca a segunda carta a Pedro, capítulo 2, versículo 18, é um versículo bem conhecido, que eu quero compartilhar com vocês.
Eu acho que é mais fácil colocar no telão ali. Amém? Isso, nessa versão é melhor. 2 Pedro. Eu acho que tem alguma coisa errada. Não, é 2 Pedro 3,18. Falei errado para você. Desculpe, querido, é 3,18. A gente se empolga, né? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como até o dia da eternidade. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos, irmãos, a cada dia crescer na graça e no conhecimento. Se nós não tivermos essas duas coisas na nossa vida, nós não vamos ter sucesso pleno na nossa vida. Nunca esqueça disso. Por isso que o conselho de Pedro, na segunda carta aqui que nós lemos, capítulo 3, versículo 18, é um conselho para a igreja: crescei na graça e no conhecimento. Que conhecimento é esse? Conhecimento de Cristo, conhecimento da sua palavra. E eu meditei, irmãos, e achei algo interessante sobre isso. O que é crescer na graça? Crescer na graça é você se tornar cada dia íntimo de Deus. Como foi cantado aqui, não sou apenas servos, mas amigo me tornei. Se tornar amigo, porque o Senhor Jesus falou para os seus discípulos: vocês não são apenas servos, mas vocês são meus amigos. Porque Ele tinha uma comunhão íntima com os discípulos. E aí então, é diferente, irmãos, essa comunhão íntima, porque para aquele que é amigo de Jesus, para aquele que compartilha com o Senhor Jesus, seus momentos de tristezas e momentos também de alegria, momentos de celebrações, também o Senhor está incluído, momentos de prosperidade e momentos de escassez, o Senhor Jesus está presente. E quando nós honramos o Senhor, em qualquer circunstância da nossa vida, é porque nós conhecemos a sua graça. Por isso nós precisamos crescer na graça. Uma pessoa que cresce na graça, ele tem mais conhecimento do Senhor Jesus, ele tem mais conhecimento da sua palavra, ele recebe revelações que os outros não recebem. Você sabia disso? A visão de quem está crescendo na graça, ela é uma visão ampliada no mundo espiritual. Percebe-se as coisas espirituais, as estratégias que o Senhor dá são diferentes, são acima dos demais, é acima da média, para aquele que está disposto a crescer na graça. E o conhecimento vem ao estudar a palavra também, uma coisa está juntamente com a outra, e o conhecimento nos faz saber as estratégias que Satanás usa contra a nossa vida. Através do conhecimento da palavra de Deus, ele nos fornece armas e estratégias para você lutar da forma correta, da maneira certa, no momento certo, com unção e poder, e vencer as hostes do maligno contra a tua casa, contra a tua família. Porque quando nós buscamos o conhecimento da palavra, o Senhor nos revela e nos mostra aonde está oculto espíritos agindo na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, no nosso trabalho, na nossa empresa. Por isso essas duas coisas, irmãos, nós temos que crescer. Tem pessoa que demora muito a crescer, irmãos, porque não busca essas duas coisas. Crescer na graça, a oração, a busca, a meditação da palavra, estar junto. Se não tiver essas duas coisas, existem muitas pessoas, irmãos, anêmicas espiritual. Existem muitas pessoas diabéticas espiritual. Porque toda a energia da alimentação, que é para direcionar para a célula da pessoa, ou seja, todo o alimento espiritual que é direcionado para o teu espírito, para a tua alma, e para ter reflexo no teu corpo, para você estar saudável espiritualmente, é desviado para outro lugar, e vira o que? Como a glicose, ela se transforma em gordura no corpo da pessoa. Tem muitas pessoas que recebem a energia do Senhor, mas por falta de direcionamento, está virando em gordura.
porque você não está gastando, você não está usando o poder e a autoridade que Deus deu para você, querido. Você tem direcionado da forma correta, e por isso muitas vezes nós não direcionamos da forma correta. O inimigo deita e rola na nossa casa, na nossa família, porque sabe o que acontece com a gente? A gente não obedece à palavra de Deus, a gente não pratica a palavra de Deus. Nós saímos do culto, esquecemos até o tema que foi pregado. Sabe por quê? Porque nós não anotamos aquilo que está sendo falado, nós não memorizamos aquilo que está sendo falado. Em outras palavras, meus irmãos, não leve a mal falar para você, que eu também até pouco tempo levava dessa forma algumas coisas. Nós não levamos a sério com as nossas atitudes, por mais que você fale assim, não, eu vou fazer isso agora, pastor. Amém, amém. Você recebe, irmão? Amém. Na igreja nós falamos amém o tempo todo. Amém quer dizer assim seja. Mas quando chega para nós praticarmos, nós desistimos, irmãos. Eu estou certo ou não estou? Amém ou não amém? Amém. Mas nós precisamos mudar isso, querido. Sabe por quê? Porque Deus nos ungiu, como a pastora leu aqui, para levar cura aos cativos. Amém. Esperança para aquele que já não tem esperança mais, para aquele que está desnorteado, para aquele que está desanimado. O Senhor nos levantou para isso, nos levantou para anunciar a palavra de Deus. O Senhor nos levantou para curar os enfermos, irmãos. Mas para isso nós precisamos nos posicionar para ser abençoado. Nós precisamos tomar uma posição de filho de Deus e fazer uso da autoridade. E para isso nós precisamos cada dia crescer na graça e no conhecimento. Quantos estão dispostos a caminhar crescendo na graça e no conhecimento? Eu fico pasmo, irmão, eu fico de boca aberta. Até eu vi um outro pastor comentando num vídeo, na igreja dele, no caso, uma igreja muito grande, ele falando na igreja, e ele mencionou isso, que eu vou falar para os irmãos. E ele falando algumas estatísticas de como que as pessoas, irmãos, hoje, né, a igreja de Cristo hoje, não lê a Bíblia, não estuda a palavra de Deus. Está muito grande, irmãos, o número de pessoas que não estudam a Bíblia, não leem bons livros e querem crescer na graça e no conhecimento. Irmãos, se nós queremos crescer, nós precisamos pagar preço. Se eu quero ter saúde, eu preciso cuidar do meu corpo, do meu espírito, da minha alma. Eu tenho que me alimentar. Irmãos, eu nunca me pesei para ir participar de um bom seminário, de um retiro espiritual, onde é ministrada a palavra, de estudos, ministrações. Eu nunca perdi oportunidade. E nós vemos quantas vezes nós proporcionamos, irmãos, aqui na igreja, ministrações e as pessoas não comparecem. Temos uma escola de líderes, irmãos, que é top de linha, que traz uma estrutura espiritual para as pessoas, e nós vemos pessoas que não fazem a sua matrícula, pessoas que fazem e abandonam na metade, deixa um monte para trás. Irmão, sabe o que é isso? Por isso que está formando muitas pessoas deficientes na sua vida cristã. Por quê? Porque ele não está preparado para enfrentar as circunstâncias difíceis. E o Senhor deu as ferramentas, Ele deu estratégia, e nesta noite Deus tem uma estratégia maravilhosa para cada um de nós, e nós precisamos exercer essa autoridade. O título da palavra que eu estou trazendo neste momento, eu quero intitular: preparando-se para desfrutar da unção de provisão e prosperidade. Preparando-se. Irmãos, quantas vezes nós almejamos algo na nossa vida, nós lutamos por aquela causa, às vezes de forma errada, com o peso do nosso braço, e pela misericórdia de Deus a gente consegue até alcançar algumas coisas, as duras penas, né? Mas quando alcançamos o sonho realizado, mas de tanto que nós nos esforçamos usando estratégias erradas, nossa, quando a bênção chega, nós estamos doentes e não podemos desfrutar da bênção que chegou, porque o inimigo trabalha nas nossas deficiências. Eu conheço pessoas, irmãos, que lutou, batalhou para conseguir um carro novo, para conseguir uma casa nova. Quando consegue, cai de cama, e muitos morreram. Eu conheço pessoas assim, que a vida inteira sonharam. Eu conheço muitas pessoas na minha terra que almejava ter a sua casa própria. Quando conseguiu a casa própria, logo depois
um mês, 2 meses, conheço pessoas assim, que a enfermidade, eles estavam enfermos, tanto batalhar naquilo de forma errada, conseguiram alguma coisa, mas não conseguiram desfrutar, não tinham ânimo. É como uma criança que quer o brinquedo, mas chega no dia de receber o brinquedo, porque demorou muito chegar aquele brinquedo, não soube administrar aquela situação, a criança fica doente. Daí quando você chega com o brinquedo e vai entregar, a criança não tem nem motivação para pegar o brinquedo. Eu já vi acontecer isso. E por isso que nesta noite Deus quer te preparar para você viver da provisão dEle e da sua prosperidade. Amém. Neste ano de 2016. Amém. Diga assim comigo: eu quero, Senhor, que o Senhor me prepare nesta noite, para que eu possa desfrutar da provisão e da prosperidade que o Senhor vai derramar sobre a minha vida. Para você que está assistindo a gravação, o vídeo, você deve fazer essa oração também, e você vai ser grandemente abençoado, tenha certeza disso, ok? Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês agora, no outro texto, para nós vamos já passar para a continuação, e está relacionado com o que vai acontecer aqui hoje. E eu quero trazer essa palavra para você, para nós finalizar, relacionado com o tema que nós estamos trabalhando. Amém? Que está no segundo livro de Reis, capítulo 13, do versículo 15 ao 19. Segundo livro de Reis, capítulo número 13, versículos do 15 ao 19, que diz assim: Eliseu lhe disse: toma um arco e flecha. E ele tomou um arco e flechas. Então Eliseu disse ao rei de Israel: põe a mão sobre o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele a abriu. Então disse Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu Eliseu: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirão os sírios em Afeque até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E ele tomou. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E ele a feriu 3 vezes e parou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Agora, porém, só 3 vezes ferirás os sírios. Amém? Nós vemos aqui que já estava no final da vida do profeta Eliseu. O profeta Eliseu já estava enfermo para a morte. Mas o rei de Israel o procurou, porque estava temendo o inimigo, estava temendo aquilo que vinha pela frente, que eram os sírios. E o que ele fez? Ele foi em busca da palavra de Deus através do profeta. O que me chama a atenção aqui, irmãos, que mesmo Eliseu estando debilitado, já prestes a morrer, e o rei sabia disso, mas o rei foi lá para buscar a unção e o poder que era liberado através de Eliseu. Nós aprendemos aqui um princípio muito importante: podemos estar debilitados fisicamente, mas há uma unção sobre nossas vidas. Amém. Que faz a diferença. Amém. Você pode até estar debilitado com uma enfermidade, está passando por dias enfermos,
talvez sentindo até fraqueza, até desânimo, mas você que é um homem ou uma mulher de Deus, saiba que existe uma unção poderosa na tua vida, e você pode ser bênção na vida das pessoas, até enfermos, que quando às vezes estamos enfermos, alguém vem nos visitar, e Deus nos usa para confortar aquela pessoa. Você já viu pessoas que estavam enfermas, e alguém chegou, né, ali, para consolar e saiu consolado? Isso acontece, né? Sabe o que é isso, irmãos? Aquele que cresceu na graça e no conhecimento, a palavra que eu falei para você agora mesmo, né? Vamos estar buscando o Senhor. Eliseu, ele tinha essa amizade com o Senhor, ele sabia que algo que ele falava, que ele fazia, era instruído pelo Espírito de Deus, e acontecia. Portanto, ele não tinha medo, ele não tinha receio, e mesmo estando debilitado, ele abençoou o rei, e houve transferência de unção da vida dele, de mãos para mãos, e ele abençoou o rei. E se você ir conferir depois, você vai ver que a vitória foi de Israel contra os sírios. Mas poderia ter sido muito melhor, poderia ter resolvido de vez o problema, a prosperidade teria ter sido muito maior, as vitórias teria sido muito maior, se ele tivesse obedecido aquilo que o profeta instruiu na hora. Você viu o que aconteceu? Ele entregou, mandou pegar o arco e a flecha e falou assim, ó, direciona através da janela para o oriente, e você então vai disparar essas flechas. O que o rei fez? Disparou 3 vezes. Diz o texto aqui, no último versículo que eu li, que indignou-se o homem de Deus, porque falou assim, olha, você lançou a flecha, se você tivesse lançado 5 ou 6 vezes, você teria exterminado com o inimigo. E você notou, queridos, que nesse momento não estava acontecendo ainda a batalha. De forma profética, que o profeta Eliseu instruiu o rei, e o rei lançou na direção aonde ia ser a batalha, ele lançou a flecha apenas 3 vezes. E aí o que Eliseu disse? O que nós vemos lá? Que ele por 3 vezes ele venceu, mas ele não exterminou, não resolveu o problema. E por isso que o profeta Eliseu indignou-se, porque ele queria ver a vitória completa na vida do rei. E sabe o que eu trago aqui para nós agora? Eu quero ver a vitória completa na sua vida. Amém. E por isso que eu aconselho você, não perca essa campanha. Comece hoje e vá até o fim. Não atire três flechas, não atire 2 flechas. Tem gente que atira uma só. Na medida que você atirar, você vai ter vitória, irmãos. Se você atirar as 7 que representa hoje aqui, logicamente que hoje, naquela oportunidade, a instrução foi a flecha, o arco e a flecha. Mas sabe qual a instrução que o Senhor nos deu? A unção, as 7 unções que serão ministradas sobre a tua vida, começando hoje. E a unção que vai ser ministrada hoje é para o fortalecimento espiritual. Amém. Vem primeiro. Porque se você estiver bem espiritualmente, alicerçado na palavra de Deus, as bênçãos virão na tua vida. Porque o problema físico vai se resolver, o problema financeiro vai se resolver, porque se você estiver bem espiritualmente, restaurado espiritualmente, com estratégias novas do Senhor, vai espalhar para o teu físico, para a tua alma, o teu emocional vai mudar, e você vai sarar de todas as maneiras, você vai se fortalecer e vai desfrutar da provisão e prosperidade. Amém. Eu não quero ver ninguém doente aqui este ano, desanimado e perder a bênção. Eu quero ver vocês motivados, irmãos, motivados e desfrutando da provisão e da prosperidade que Deus está derramando na tua vida e na tua casa.
Portanto, você que vai assistir esse vídeo, você deve vir participar com a gente. Venha participar com a gente. Você também vai receber uma unção poderosa na tua vida. Amém? Eu quero então dizer para vocês, queridos, que nesta noite, para esta campanha, o Senhor nos deu uma estratégia maravilhosa, vinda do céu. Essa estratégia veio do céu. E o que nós vamos fazer então? Nesta noite, nós vamos estar distribuindo os óleos da unção, para que você possa estar fazendo uso dessa autoridade, dessa unção que vai ser derramada na tua vida. Nós vamos ungir você. Nós vamos, estar aqui mais uma vez orando pelos óleos ali, pelos azeite da unção. E você vai estar levando para a tua casa. E você vai estar impetrando esta bênção. Você vai estar ungindo a tua casa, os umbrais da tua porta. Você vai estar ungindo a tua empresa. Você vai estar ungindo o teu trabalho. Você vai estar ungindo tudo, os teus filhos, a tua casa, a tua família, para que você possa ser abençoado com esta unção, com esta primeira unção, que é a unção de restauração espiritual. Você vai ver que na tua casa o estado espiritual vai mudar de uma forma tremenda. Vai haver salvação na tua casa. Se tem aqueles que estão lá, que às vezes não ouvem a palavra, um filho, uma mãe, sei lá, uma pessoa dentro da tua família, você vai ver que o Senhor vai alcançar ele, e vai restaurar ele, e vai alcançar ele, vai salvar a vida dele, amém? Eu creio nessa palavra. E aquele que está desanimado, nós sabemos que tem muitos que estão desanimados, mas Deus vai trazer uma restauração, irmãos. Creia nisso, creia, e faça de acordo com a instrução que você vai estar recebendo aqui, amém? E que forma nós vamos fazer agora? Eu quero chamar aqui os intercessores, os líderes que estão presentes, e venham aqui à frente agora, os intercessores e os líderes. Nós vamos estar agora, vamos fazer um círculo aqui agora, os líderes, eu e o pastor vamos ficar aqui no meio, vocês vão fazer um círculo em volta de nós, e a igreja toda se coloca em pé agora, como discípulo de Jesus, que tem autoridade também. Levanta tuas mãos para cá, os líderes também, todos que estão aqui à frente, e nós vamos estar orando e consagrando uma bênção especial este óleo da unção, que vai trazer a cura espiritual, a restauração que você e eu estamos precisando, através desta unção. Porque o óleo da unção, irmãos, representa a presença de Deus na nossa vida. Todos aqui sabem, que a unção é a presença de Deus na nossa vida. E sem a presença de Deus na nossa vida, irmão Carlinho, nós não conseguimos fazer nada. O próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E a unção é bíblica, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Nós ungimos os enfermos, nós ungimos as pessoas, porque nós entendemos que quando nós ungimos, nós estamos quebrando todo o jugo, toda a resistência do inimigo, e estamos impetrando o poder de Deus através das nossas vidas. Portanto, eu e a pastora agora, nós vamos estar fazendo essa oração e direcionando esta unção de hoje, que você vai receber na tua vida, nas tuas mãos. Você vai estar também levando para a tua casa e vai estar ungindo a tua casa, amém? Com esta unção, amém? Senhor Deus, nós declaramos agora em nome de Jesus, com o respaldo da palavra do Senhor, nós não reivindicamos nada de nós mesmos, mas nós reivindicamos aquilo que está na palavra de Deus. E a tua palavra diz que se tem alguém doente, chama o presbítero da igreja ungindo com óleo, em nome do Senhor, e o enfermo será curado. E nós sabemos, Senhor, que alcança todas as áreas da nossa vida
porque nós podemos estar enfermos em todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes estamos enfermos na área financeira, na área familiar, no casamento, e muitas vezes nós estamos enfermos espirituais, como é o nosso caso hoje. Se nós impetrarmos esta bênção, essa palavra profética e esta unção, derrama, Senhor, sobre os teus filhos, ao usar, Senhor, estes olhos, Pai. Eles vão receber e vão levar para sua casa, e eles vão estar ungindo os umbrais das entradas e saídas dos seus lares, vão estar ungindo os seus filhos, vão estar ungindo, enfim, tudo aquilo que pertence aos seus filhos, nas empresas também, no seu trabalho, enfim, nas famílias. Que o Senhor venha, Pai, derramar dessa unção poderosa, trazendo uma reestruturação, em nome de Jesus, sobre a vida de cada família aqui representada, mediante esta unção poderosa, sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus.